Muito boa noite a todos. São aproximadamente 21 horas. Hoje, dia 17 de março de 2021, quarta-feira. Cai uma chuvinha, né? Mas graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Graças a Deus pela vida, pelo trabalho, por cada um de nós estarmos vivos, principalmente diante dessa pandemia que está assolando a humanidade, em especial aqui a nossa nação, o Brasil. E nós vamos iniciar mais uma edição do projeto Evangelho das Quatro Paredes. E o tema de hoje vai ser o fim dos tempos na visão do apóstolo Paulo. Vou trabalhar outra visão de Paulo aqui na segunda carta a Timóteo. É muito interessante essa passagem. E é uma carta de despedida do apóstolo Paulo. Quando ele está preso lá em Roma, prestes a morrer, ele escreve essa carta ao seu amigo, né, ao seu filho na fé, Timóteo. Muito interessante. Quero desejar uma boa noite a todos aí, o pessoal que já está entrando aí para assistir a nossa live. E nós vamos discorrer em cima de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. Hoje, tá? Vou mais devagar hoje aqui na mensagem, porque uma pessoa me cobrou. Eu falei, Valdir, você precisa ir mais devagar. Você é muito acelerado. É porque o tempo, a gente usa 40 minutos, 45 minutos, e esse tempo ele é meio curto mesmo, né? Para passar aquela mensagem que a gente prepara, que lê antes, que estuda, né? Que prepara aqui para estar passando para você, tá? 21 minutos. Boa noite pro meu amigo, irmão lá da cidade de Guaxupé, José Arani Moisés, está assistindo a gente. Não perde uma live. E os outros que vão entrando agora mesmo, a gente vai falando aí para você, tá? Você está no projeto Evangelho das Quatro Paredes. A nossa missão é evangelizar, como eu falo todos os dias e repito, semear, pregar o Evangelho fora da igreja. A missão do projeto é levar o Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, cumprindo com o ID de Cristo. Esse projeto é um projeto evangelístico, tá, pessoal? Somente um projeto evangelístico, onde nós tentamos levar aqui a palavra de Deus de uma forma clara, simples, uma forma mais de ensino do que de pregação, para que as pessoas que estiverem assistindo possam entender, repassar isso, e aqueles que ainda não professaram a fé possam aceitar Jesus, crer em Cristo, Jesus como o seu único suficiente Salvador, e ir para uma igreja, né? Servir a Deus aí, passar pelo processo da conversão, do novo nascimento. Essa é a missão do nosso projeto, de ir pregando aqui na live. Nós estamos pregando como se estivesse pregando na igreja, como se estivesse pregando em outros lugares, e até mais longe, né? Nessa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, que é um id imperativo de Cristo, está no livro de Marcos 16 e 15, em consonância com Romanos 10, 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O projeto Evangelho das Quatro Paredes não tem compromisso com denominações, tá? Eu faço parte da denominação. Ele não tem compromisso político e nem financeiro. Não estamos aqui para fazer politicagem. É uma coisa que não pode misturar, viu, pessoal? Política com fé dá errado. Geralmente a fé perde para a política. A Alessandra, minha esposa, acabou de entrar e está mandando boa noite para ela, boa noite aí para a dona Neuza, boa noite para o Luiz Felipe, boa noite a todos o pessoal que está entrando aí já. Então não tem compromisso político e nem financeiro, não tem esse viés financeiro. Compromisso nosso é somente com o Evangelho Bíblico arraigado na palavra de Deus, que se você ler lá em João 17, diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós acreditamos que a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é santificadora. Como eu falei ontem, a partir da semana que vem, do dia 23, eu vou ter que dar uma mudança aí na nossa agenda, porque eu vou voltar a trabalhar. Eu estava afastado estudando, e vou voltar a trabalhar e vou continuar a estudar. Nós vamos ter que diminuir aí 1 ou 2 dias na semana das nossas lives, mas nós vamos montar uma agenda legal aqui para nós fazermos as lives e continuarmos com esse projeto, tá? E você pode nos ajudar divulgando aí o nosso projeto, enviando as lives para os amigos, para os conhecidos, para os parentes,
para o pessoal da família, né? Ajudando a gente a divulgar o projeto Evangelho das Quatro Paredes. E as mensagens aqui que a gente compartilha aqui com vocês, elas ficam também gravadas lá no meu YouTube, que é Ivaldir Donizete Chagas. Você pode acessar, lá tem todas as mensagens dia a dia, desde o primeiro dia até o dia de hoje, tá? 21 horas e 5 minutos, daqui um pouquinho, nós temos a oração pela família, tá? E nós vamos orar por todas as famílias do Brasil e de todo o mundo, para que Deus venha ter misericórdia das nossas famílias. Tá legal? No apoio cultural aqui temos a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim, que é a minha esposa, que trabalha na área de geriatria, fisioterapia geriátrica, que é uma fisioterapia voltada para as pessoas mais idosas, pessoas da terceira idade, ou de qualquer idade, mas com especialização nisso. Pessoa com pouca mobilidade, pessoa acamada, que precisa fazer fisioterapia para manter os movimentos. Trabalha também na área de ortopedia, de traumatologia, laser terapia, que é um dos tratamentos mais evoluídos que tem hoje, um dos melhores tratamentos que tem hoje na área de fisioterapia, cardiorrespiratória e também bandagem funcional. Tá legal? A Alessandra atende você aí no conforto da sua residência, com todas as medidas de segurança possível, tá? Atendimento somente domiciliar. Você pode marcar com ela através do zap 991982691. Faça o seu agendamento, você que está precisando fazer fisioterapia ou alguém da sua família, e pode pedir as referências aí, que a Alessandra é uma profissional aí com grandes referências, tá legal? Só mandar um zap para ela ou falar com ela, 991982691. A primeira avaliação é grátis para você, tá certo? Temos também a Muzambinho Cred em Cabo Verde, onde eu trabalho lá segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, 17h30. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, funcionário público estadual, federal, policial civil e militares, servidor do Tribunal de Justiça, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Todo tipo de empréstimo consignado a gente trabalha nesse ramo há 20 anos, aproximadamente, passando de 20 anos já. Então, a Muzambinho Cred 1 e 2 são empresas idôneas, responsáveis, certo? Que está com credibilidade, honestidade, com todas as medidas de segurança aí contra a Covid. E hoje nós temos também a facilidade de fazer o empréstimo digital, onde você que já é meu cliente, eu já envio para você o contrato no teu celular. Hoje a gente faz a formalização digital, isso mesmo, tá? Dos empréstimos. A pessoa não precisa nem sair de casa, não precisa se locomover, não precisa sair na rua para estar fazendo o seu empréstimo, tá certo? Então você entra em contato com a gente pelo telefone zap 991 215966, ou se quiser ir lá na loja também, a gente atende um cliente a cada meia hora, super tranquilo, loja grande, bem ventilada, todas as medidas de segurança possíveis para a tua segurança e para a nossa segurança também. Não fique sem dinheiro, tá? Só entrar em contato com a gente, 991 21 5966. O empréstimo consignado, pessoal, é aquele empréstimo que tem os juros menores. Ele foi criado pela política do Conselho Monetário Nacional, o Copom, e também pelo Banco Central, para ter um empréstimo a juros menores para os aposentados e pensionistas, funcionários públicos e tudo mais. Esses juros, no primeiro empréstimo, ele é 1,79 a 1,8. Se alguém falar que faz mais barato no primeiro empréstimo, não faz, tá? Não faz. É conversa para boi dormir. Agora, no refinanciamento desse empréstimo, a gente consegue abaixar até para menos de 1, até 0,9. Mas no empréstimo novo é 1,79 mesmo, 1,80. Isso é tabelado em todos os bancos. Nós trabalhamos com todos os bancos possíveis que se tem. Eu trabalho com bancos que você nunca nem ouviu falar. E nós fazemos também o refinanciamento do teu empréstimo, tá? Se você não tem margem para estar fazendo, e se você tem a margem do salário novo agora que está acabando de ajustar, está saindo em uma medida provisória para ajustar a margem em 35%, quem usou os 5% do ano passado vai ter R$19,50 de margem, que dá para pegar aí cerca de R$750 a R$800.
Só entrar em contato com a gente no 991215966, ali em Cabo Verde, ou pelo WhatsApp, pelo telefone, ou aqui em Muzambinho, na rua Carlos Prado, 92, no centro, bem próximo a Pernambucana. Pernambucana está na esquina de cima. Pernambucana, supermercado Gonçalo, você desce e a Jesus te atende aqui das 8h30 às 17 horas, de segunda a sexta-feira também. Tá legal? Muzambinho Cred 1 em Muzambinho, Muzambinho Cred 2 na cidade de Cabo Verde. 20 anos aí atendendo você, servindo você e sua família nos empréstimos consignados. Fazemos também financiamentos de carro, motos e caminhões. Você que está comprando um veículo, nós financiamos em até 80% para você, do valor desse veículo. E você que está precisando daquela grana, quer levantar um dinheiro, nós refinanciamos o seu próprio carro, sua própria moto, seu próprio caminhão no seu nome, tá? Basta ter uma renda, uma movimentação bancária e não ter restrições SPC e Serasa. A gente faz para você carros a partir do ano 1998, motos a partir do ano 2010 e caminhões a partir do ano 1971. Muzambinho Cred 1 em Muzambinho, Muzambinho Cred 2 na cidade de Cabo Verde. Tá legal? E nós temos a Moda e Estilo, a lojinha da G, aqui na cidade de Muzambinho, na rua Capitão Leodoro Mariano, número 543, no centro, que tem lindas blusinhas a partir de R$19,99, uma loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Modinha feminina, crop de vestidos, blusinhas, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja. Você entra em contato com a Jerusa através do Zap 997-3671-87, tá? Ou 99206-9253. Manda foto, leva para você, entrega, parcela no cartão. A Jerusa é fera aí para negociar com você. 21h11, hoje, quarta-feira, dia 17 de março. Vou tomar uma aguinha. Nós vamos tratar dos fins dos tempos na visão do apóstolo Paulo. Os fins dos tempos do mundo e os fins do tempo para o homem. Estou escutando aqui a chuva. Começou uma garoinha agora mesmo e ela parou. Está silencioso. Então quero mandar um abraço forte para minha irmã, para a Vânia Regina Chagas, aí da cidade de Guaxupé. Deus abençoe pela participação, Vânia. A Vânia faz parte da Igreja Presbiteriana Independente aí da cidade de Guaxupé. Um abraço forte a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, Assembleia de Deus, todos os nossos irmãos. Nós somos todos irmãos, né, pessoal? Cada um vai na igreja, mas nós servimos o mesmo Deus. Temos praticamente a mesma fé, né? Temos costumes diferentes, mas somos todos irmãos em Cristo. Aquele que achar que nós não somos irmãos em Cristo está totalmente errado, porque a igreja de Cristo é uma única igreja. Não existe duas igrejas. Não é verdade? Vamos orar para nós entrarmos na mensagem? Essa mensagem é muito importante. É a fala do fim dos tempos, que é hoje. E ela fala do homem no fim dos tempos. Ela enquadra o homem, o ser humano, com Cristo e o ser humano sem Cristo nesse fim de tempo. Vamos orar e colocar as nossas vidas, a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, mas principalmente as nossas famílias. É uma oração voltada para a família, essa oração da família, para que o Senhor venha fortalecer a nossa família, salvar a nossa família, curar a nossa família, ajuntar a nossa família, né? Abençoar essa família, para que essa família esteja servindo a Cristo, que seja uma família inteira que vai morar no céu. Vamos orar de forma simples e humilde, colocando todos os nossos familiares, toda a família brasileira, toda a família mundial nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos pecados cometidos durante esse dia, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pois sei, Senhor, que sou um ser humano e sou passível de fraquezas, de falhas. Mas sei também, Senhor, que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, que o Senhor nos escolhe, que o Senhor nos elege, que o Senhor nos justifica, e que o Senhor escreve os nossos nomes no livro da vida. Venho pedir permissão a Ti, Senhor, para chegar na Tua presença nesse momento, através do Teu Santo Espírito,
que habita em nossos corações, em nossas vidas, e orarmos, Senhor, em prol, intercedendo, Senhor, orando por nossas famílias, pela família mineira, paulista, carioca, pela família brasileira, por todas as nossas famílias, Senhor, que têm enfrentado lutas, provas, dificuldades, problemas, enfermidades, falta de trabalho, falta de dinheiro, dificuldade financeira, tem enfrentado problemas de ordem espiritual, tem enfrentado a enfermidade, tem enfrentado a Covid, tem enfrentado, Senhor, o alcoolismo, as drogas, Senhor, a ira, a inveja, o ódio, a divisão, a dissensão. Meu Deus, é por essas famílias que eu oro nesse momento, a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, com Teu poder, com Teu Santo Espírito, mover, Senhor, cada coração e cada vida. Que a nossa família possa se juntar em torno de Ti, Te servir, Te adorar e Te obedecer. Que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra às nossas famílias. Que o Senhor venha curar os que se encontram enfermos, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha tirar o ódio, a ira, o rancor, a dor, o sofrimento e colocar, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão. Assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho segundo Timóteo, capítulo 3. Tá? E nós vamos do versículo 1 até o versículo 9, se o Senhor assim nos permitir. Essa carta de Paulo a Timóteo aqui, pessoal, ela foi escrita no ano de 67 depois de Cristo, da nossa era já, bem depois de Cristo. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja que está em Éfeso, porque Timóteo está lá em Éfeso, que é uma igreja na qual Timóteo estava dirigindo nessa época, né? Ele escreve essa carta direcionando ao seu amigo Timóteo. Ele já está bem velho, certo? Estava preso pela segunda vez. E essa carta foi uma carta, praticamente uma carta de despedida. Ele pensou na capa que ele deixou lá em Troade, junto com os pergaminhos, e ele vai escrever essa carta, certo? É uma das últimas cartas. Ele está escrevendo para Timóteo que está em Éfeso, para Timóteo tomar conta da igreja. E lá no finzinho desse segundo Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas antes ele quer ensinar bem o pastor Timóteo, que era jovem, bem jovem, né? Bem jovem. E essa é a última epístola. Ele está no fim da vida mesmo, quando ele escreve essa carta a Timóteo. E ele fala do homem daquele tempo, ele fala do fim dos tempos, ele fala dos homens desse fim dos tempos. Fim dos tempos que é hoje para nós, né? Então ele começa, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Essa carta aqui é o 18º livro da Bíblia, tá? Aqui do Novo Testamento. Aí ele fala assim: sabe, porém, isto. A Cida Reis está assistindo a gente. Obrigado, Cida. Nos últimos dias, hoje, sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos dentro desses tempos difíceis. No dia que Paulo escreveu, no ano 67, isso faz 2000 anos, 2000 e uns quererinha, né, de ano. Sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos mergulhados dentro desses tempos difíceis, principalmente com essa pandemia aí, matando a rodo, levando as pessoas, tirando as vidas. E nós meio que sem saber o que fazer, né? Com medo, apavorados. Porque nós sabemos que se hoje uma pessoa pegar esse vírus, se ele não resistir, não tem nem praticamente onde internar. Se precisar de uma UTI, não tem onde internar, não tem como entubar. Então são tempos difíceis.
tempos difíceis. Segundo Paulo aqui no plural, tempos difíceis. E no tempo difícil, irmão e irmã, como Paulo está falando aqui, acontece muita coisa atrapalhada. Ele está falando do tempo difícil e do homem do fim dos tempos. Do homem e da mulher, generalizando. Tá? Versículo 2. Pois os homens serão egoístas. Abre o versículo 2 falando: olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O homem hoje ele é muito mais egoísta do que ontem. O que é o egoísmo, pessoal? O egoísmo é uma pessoa que é amante de si mesmo. Ele alimenta o seu ego. O ego está dentro aqui da nossa cabeça, né? Dentro desse mundo psíquico tem o ego, superego, ego, superego, id, superid, né? Tem as divisões aí dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, da psicologia. O homem egoísta é amante de si mesmo. Sendo amante de si mesmo, a pessoa se torna, ele acha que ele é melhor que os outros. O egoísta, ele pensa só nele. Tá? Uma outra forma de eu estar mostrando para você o que é ser egoísta. A pessoa que pensa só em si próprio. Ele não pensa no próximo, não pensa no outro. E está longe do coração de um ser humano egoísta ter Jesus no coração dele, concorda? Avarentos. Olha o que o Paulo está falando. Pois os homens, homem que entra, homem, mulher, criança, tudo, tá? Serão egoístas, avarento. O que é avareza? É a loucura por causa da grana. O avarento não perde um centavo, ele não quer perder, ele não quer tomar prejuízo, ele só quer ganhar, ele quer tudo para ele. O egoísmo puxa a avareza nas nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado com esse egoísmo, tá? Alimentar o nosso eu sei, eu posso, eu sou. Essa avareza arrogantes. O ser humano hoje acha que é melhor que todo mundo, né? Sobe na gilete e quer fazer discurso. Ditado popular mineiro. As pessoas são arrogantes, principalmente quando elas são investidas de posições, tanto na sociedade quanto na igreja. Tem pessoa arrogante na igreja? Tem gente arrogante dentro da igreja. Na sociedade, então, quando tem dinheiro, quando é mais bem estudado, quando é mais bem informado, quando está numa condição melhor, blasfemadores. Hoje o ser humano blasfema de tudo e de todos. Mais na frente ele vai citar dois, que é James e Jambres. Viu como as pessoas blasfemam hoje? E blasfemam até contra Deus, blasfemam contra Jesus, contra o Espírito Santo e contra a palavra do Senhor. E as pessoas tomam um cuidado danado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Nós temos que tomar cuidado para não blasfemar contra Deus. Coisa que o povo hebreu, o povo judeu, fazia muito lá no Velho Testamento. Eles viravam as costas para Deus, blasfemavam contra Deus, viravam Messias, falavam em voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Voltar para a escravidão. Então, eu tenho que tomar cuidado para não sermos blasfemadores. O cristão que tem o Espírito de Deus, ele não blasfema. Ele não deve blasfemar. Ele não deve ser egoísta, ser amante de si mesmo, narcisista, blasfemador, desobediente. A quem? A palavra de Deus e a legislação, que são várias, né? Nós temos, primeiramente, uma legislação superior, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Nós temos as leis federais, temos as leis estaduais, temos as leis municipais e temos o Código Civil Penal. Então, o cristão, ele não pode ser desobediente. Primeiramente, não pode desobedecer à palavra de Deus. Ele está falando que nos últimos dias os homens seriam desobedientes. Filhos desobedientes. Alexandra Rossi assistindo a gente. Obrigado, Alessandro. A Cida Reis. José Irani. Filhos desobedientes. A desobediência à palavra de Deus e a desobediência às nossas leis. Tanto é que as nossas cadeias andam lotadas, né?
Nós temos uma população de aí, aproximadamente 700 a 800 mil presos no Brasil, com mais uns 200 mil menores, 1 milhão. Então é complexo, porque a pessoa que não obedece a Deus, ele não obedece o homem, tá? Uma das coisas que Deus faz quando ele muda o homem, quando o homem começa a obedecer a palavra do Senhor, ele vira outra pessoa, ele começa a obedecer às regras. As regras da sociedade, as regras convencionais, que é a nossa legislação, tudo mais. Ele não é blasfemador, não é desobediente, nem à palavra de Deus, nem desobediente às leis, desobediente aos pais. Paulo está falando aqui, que os filhos seriam desobedientes aos pais. Filho hoje não obedece mais o pai, né, gente? Não é verdade? Obedece quando é criança. Quando é pequenininho, aí, até chegar numa idade, aí, 10 anos depois, aquele abraço. Há exceções, né? Há exceções. Mas na sua maioria, os pais têm problema com os filhos. E os filhos têm problemas com os pais. Certo? Às vezes, o pai também provoca a ira do filho. Então, é uma questão onde precisa do diálogo e precisa ter conhecimento da palavra do Senhor para ter o Espírito Santo de Deus no coração. Porque aonde o Espírito Santo de Deus entra, a palavra do Senhor entra, isso tudo vai acabando. Isso tudo é eliminado pelo poder de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Ingratos. O homem dos últimos dias, dos tempos difíceis, seria ingrato. A ingratidão hoje bate a porta. Ela está batendo na nossa porta. As pessoas são ingratas. E muito ingratas. E muito ingrata. Ingratidão total. E ele fala aqui que são irreverentes. Ou seja, um momento ele é teu amigo, no outro momento ele não é teu amigo. No momento ele está te elogiando, e no outro momento ele está falando mal de você. Paulo está falando isso para Timóteo, para ele falar lá na igreja de Éfeso: olha, toma cuidado lá, porque nos últimos dias seriam dessa forma. Está sendo dessa forma. Está sendo dessa forma. Observa bem ao seu redor, observa bem no meio da sua família, observa bem no meio dos seus amigos, observa bem aonde você estuda, observa bem onde você trabalha. Se não é mais ou menos dessa forma. Últimos dias. A gente não conhece mais as pessoas. A gente não conhece nem pessoas da nossa família. As pessoas vão se transformando momento a momento. E ele fala aqui, desafeiçoados. Não tem feição de ser humano, parece um monstro. Nas atitudes. Nas atitudes. Nas atitudes. Não tem feição, desafeituado, Paulo está falando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Implacáveis. As pessoas acham que eles são melhores que todo mundo, que não vão morrer, que não vão para o inferno, que não está no tempo, que servir a Deus é uma bobagem, que obedecer ao Evangelho é uma besteira. Caluniadores. Tudo isso aqui o apóstolo Paulo está falando, tá? Caluniadores. O povo calunia hoje sem pena, sem piedade e sem dó. A calúnia está no meio da nossa família. E ela não pode persistir no meio da nossa família. Ela não pode existir no coração de um cristão. O cristão não calunia. O cristão ora pela outra pessoa, né? O cristão ama. Sem domínio de si. Como que eu colocaria para você? O que é uma pessoa que não tem domínio de si? É fácil. A pessoa começa bebendo cerveja, ele passa para pinga. Ele começa a beber, quando ele perde o domínio de si. Ele começa na bebida, ele vai para maconha, ele vai para cocaína, ele vai para o crack. Ele perde o domínio de si. Um dia eu estava trabalhando à noite lá no instituto e tinha um rapaz conversando comigo. Nós fizemos uma lista, dentro de 1h30 mais ou menos, de quantas pessoas aqui em Moçambique que nós conhecíamos, que eu conhecia, que tinha morrido por causa de bebida. Só morreu por causa de bebida. E quantos que morreram por causa de droga? Foi rapidinho, nós levantamos uma lista de mais de 100. Provado.
A pessoa se entregou, perdeu o domínio de si. O homem que não tem Cristo no coração, na vida dele, não tem o Espírito Santo na vida dele, ele não tem domínio de si. Ele é como uma folha no vento. O vento leva para lá e traz para cá. Hoje ele está bem, daqui 5 minutos ele não está bem mais. Se ele ficar nervoso, ele periga a pegar e matar uma pessoa, a brigar. Ele não tem domínio de si, perdeu o controle. E a humanidade está descontrolada. As famílias estão descontroladas. A gente vê, a gente sabe. Eu converso com pessoas todo dia, toda hora. E a gente vê o sofrimento das pessoas. Pai não tem domínio sobre os filhos. Os filhos são desobedientes, Paulo está falando aqui. A desobediência aos pais. Ele está dando conselho aqui para um jovem pastor de 18, 20 anos, para ele ensinar a igreja lá em Éfeso. Sem domínio de si, cruéis. As pessoas hoje são ruins. Ruins mesmo, com força. Não pensa que é bonzinho, não. Não pensa que as pessoas são boazinhas, não. Às vezes eles estão perto da gente porque está precisando. Mas a sua maioria, as pessoas são más. Elas não têm problema nenhum em fazer mal um para o outro. Em falar mal, em caluniar. Principalmente quando envolve dinheiro e posição social. Cruéis, está falando aqui. Inimigos do bem. E quando você faz o bem, você é alvo de crítica ainda. Já prestou atenção aqui? Pessoa que vive fazendo o bem aí, as pessoas vivem criticando. Chamando de bobo. Ah, tá ajudando fulano. Ih, que lá não tem mais jeito não. Inimigos do bem. Paulo está falando de tempos difíceis e do homem dentro desse tempo difícil. Eu quero que vocês entendam isso. Ele está fazendo duas colocações aqui. Versículo 1. Sabe, porém, isto, falando para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o homem dentro do tempo difícil. A Cleusa Facone assistindo a gente. Obrigado, Cleusa, pela participação, tá? 21 horas e 31 minutos. É o dia de hoje, pessoal. Tempos difíceis. As pessoas são muito difíceis. Você desagrada uma pessoa, você ajuda uma pessoa a vida inteira. Se você desagradar ele, acabou. Acabou. Até no meio cristão. Ou pensa que os crentes são tão santos assim? Não são tão santos assim, não. São pessoas difíceis também de lidar, mas o ser humano, nós somos cheios de falhas, né, pessoal? Então nós temos que ter paciência e enxergar Cristo e não ficar olhando muito para essas coisas. Mas tudo isso seria no tempo do fim. Ó, traidores, versículo 4, traidores. Está traindo o que aqui? Trai a Deus, a qual jura fidelidade. Trai a família, trai a esposa, no qual jurou amor eterno. Trai o amigo, trai o primo, trai o colega. Trai mesmo. Traidores, trai a fé. Trai de todas as maneiras. Principalmente se tiver dinheiro envolvido na parada. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso é uma prova. Provar aqui que é mais amigo dos prazeres é muito fácil. Nós estamos numa pandemia, morrendo 2.850 pessoas por dia. As pessoas estão fazendo festa, aglomerando, ajuntando, sabendo que ele pode levar o vírus para casa e matar a própria família. A pessoa não está nem aí. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Parece que o mundo vai terminar em festa. Parece que a maior alegria do homem hoje é beber e se drogar. Parece que não tem sido assim. Tem sido assim. O mundo é movido à festa. Eu tenho festa todos os meses do ano. Eu tenho festa para tudo quanto é coisa. Para quê? Para mover o comércio. Para mover o comércio, para vender a carne, para vender a bebida. Eu tenho festa disso, festa daquilo, festa daquilo. Chega na época da panha de café, agora por causa da Covid não, mas vocês veem, as festas vêm a reboque. De festa de peão ao que tiver.
Pessoal, nada contra a festa. Mas na realidade parece que o mundo vai terminar em festas. E tem festa de crente também, né, pessoal? Tem também. Não é verdade? Tem festa de crente também, né? Crente faz as suas festas. O povo judeu tinha 17 festas muito grandes. Era um povo muito festeiro, os hebreus, os judeus. Tá? Nada contra as festas. Mas o problema é que hoje as pessoas são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Paulo que está falando. É verdade ou não? Claro que é verdade. Você chama um cara para ir à igreja, ele não vai. Vai. Mas se chamar para o carnaval, ele vai correndo. Se chamar ele para ir na escola dominical domingo de manhã, ele não vai. Mas para o futebol, ele vai correndo. Então, nós muitas vezes nos encaixamos nisso. Nós somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós não damos tanto valor às coisas de Deus. Nós só damos valor nas coisas de Deus quando a correia aperta para o nosso lado. Quando falta emprego, quando falta a saúde, quando começa a família estourar de problemas, aí a pessoa começa a ficar humildezinho, começa a procurar a casa de Deus. Aí vai desesperado. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele abençoa as pessoas. Abençoa e depois ele volta de novo. Então Paulo está falando aqui que as pessoas hoje, eles têm forma de piedade. Versículo 5. Tem só a forma, mas não são piedosos. A piedade hoje é meio de vida. As pessoas falam de fazer o bem para se promover. Olha aí no vereador da tua cidade aí. Antes da eleição, o cara é bonzinho, ele dá cesta básica, ele faz movimento religioso, ele mexe com uma coisa, ele mexe com outra, ele quer aparecer. Ele quer mostrar para a sociedade que ele é piedoso. Para ele ganhar voto, para ele se promover. Tem uns que são bons mesmo, né? São piedosos de verdade. Que tem uma luta por um ideal. Um é ambientalista, o outro defende a causa animal. Acho excelente. Mas muito mais, pessoal, para se promover. Para estar aparecendo, para estar no auge. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Negando-lhe o poder. Foge também desses. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, esse pessoal que fica com muita piedade, a gente tem que ficar com o pé atrás. Tá? Ensinamento de Paulo. Nos últimos dias da sua vida, preso lá em Roma, provavelmente que no ano 67, ele já estava, é a carta final de Paulo, tá, pessoal? Ele fala ainda, pois estes se encontram, ele fala aqui das paixões, ele fala da prostituição, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Ele está falando aqui do pecado da prostituição mesmo. Certo? Da prostituição. Que o homem não deve se prostituir. Somente o homem que é casado e nem o homem que é solteiro. Isso não cabe ao homem cristão fazer isso. Mas o caboclo vai. Nós sabemos que a galera vai, né? Vai casado e vai solteiro. E vai até crente. Vai. São os prazeres da carne que afloram nos últimos dias. Tempos difíceis. Nesse tempo a coisa fica pior. A coisa fica meio sem governo. E ele prossegue. Que sempre aprende. Esse povo está sempre aprendendo. Mas e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Já percebeu que tem pessoa que parece que não tem jeito? Mas tem, né, gente? Se a pessoa acreditar em Cristo, tem jeito. Eles falam aqui que para a morte não tem jeito. Para a morte é que tem jeito. Porque se o homem morrer com Cristo, ele está garantido. Nós acreditamos. É por isso que nós não rezamos para os mortos, né? Nós não oramos para morto.
Passou dessa vida para lá, é outro projeto. Ou passou com Cristo, ou passou sem Cristo. As orações não chegam mais aos mortos. Os mortos nada podem. Eles já estão mortos. Agora nós, os vivos, nós oramos pelas pessoas que estão vivas. Nós oramos pelas famílias das pessoas que faleceram, para que Deus conforte os corações. Então, para a morte tem jeito. Qual é o jeito? É morrer com Cristo. É morrer professando a fé em Cristo. Paulo vai falar isso lá no finzinho, aqui nesse mesmo livro, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele fala, combati o bom combate. Está velho, está meio cego, está doente, preso naquelas prisões subterrâneas lá de Roma. Quando está escrevendo isso aqui para Timóteo, a última carta. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O cara tem certeza de salvação e de vida eterna. Já prestaram atenção que quando morre um cristão, os cristãos não ficam lá chorando? Não pronto, aquela choradeira. E eles até aceitam essa morte, aceitam essa separação, aceitam essa partida. Por quê? Porque sabem que aquela vida está guardada em Cristo, que é um cidadão dos céus, que terminou a sua missão aqui na terra. Isso é muito interessante. Agora, e também nós não podemos julgar as pessoas que estão morrendo, se eles morreram com Cristo ou não. A gente vê as pessoas julgando aí, né, pessoal? Nós não sabemos, né? E se a pessoa aceitou Jesus no meio desse tempo? E se ele se converteu no último minuto, como ladrão da cruz? Nós não sabemos. Então está falando aqui que as pessoas sempre aprendem, que aprende sempre, sempre, e jamais pode chegar a conhecimento da verdade. Aí ele cita dois personagens lá no Velho Testamento do dia de Moisés. Versículo 7, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Eu falei que eu vou até o versículo 9, tá? E de modo, porque Janes, ou Janes, e Jambes resistiram a Moisés. James e Jambes aqui eram os encantadores do dia de Moisés lá no Egito, quando Moisés estava embatendo com o faraó para tirar o povo do Egito. Eles eram os encantadores. Moisés falava uma coisa, eles falavam contra. Moisés falava uma coisa, Moisés falava do nosso Deus, o grande eu sou, me envio a vós. Eles falavam, não, e eles faziam feitiçaria. São enganadores, são os enganadores dos últimos dias, viu, pessoal? Tem que tomar cuidado hoje aí, tá cheio de neguinho enganador aí dentro das igrejas. Cheio de pessoas enganadoras. Ele fala aqui, ó, e do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esse resiste à verdade. As pessoas hoje, pessoal, resistem à verdade que está em Cristo. Resistem. Você prega o evangelho para ele, não gosta não. Perde até a amizade com a gente. Vira a cara. Resistem ao evangelho. Fala que tem fé em Deus, mas resiste. Todo mundo tem fé em Deus. Já percebeu que todo mundo tem fé em Deus? Eu não sei se algum de vocês já trabalhou em cadeia, em presídio, já evangelizou. Eu já evangelizei. Todo mundo lá tem fé também, tem mais fé que nós. Todo mundo aí tem fé em Deus. Um ou outro que é ateu. Muito pouco, tá? Olha, eu não tiro de uma cidade do tamanho igual essa aqui minha, essa tua aí, cidade aí de 20, 30 mil habitantes, você não pega 10 ateus. As pessoas, todos eles têm fé em Deus. Eles têm fé em Deus, mas resiste à verdade que está em Cristo. Sabe? Eles têm fé em Deus, mas resiste à verdade. Essa fé que eles falam que tem, que na realidade ela é muito mais ilusória que verdadeira. Tem fé em Deus, mas está atolado no pecado. Tem fé em Deus, mas está passando o outro para trás. Tem fé em Deus, mas é egoísta. Tem fé em Deus, mas é avarento. Tem fé em Deus, mas é arrogante. Tem fé em Deus, fala que tem fé em Deus. Eu tenho uma fé. Já percebeu como é que as pessoas falam isso todo dia? Eu tenho uma fé, mas na hora de obedecer a palavra do Senhor e resistir ao pecado, a fé fica guardada lá dentro de casa ou lá dentro da igreja. Porque ter fé dentro da igreja, irmão, não significa nada. Temos que ter fé a todo o momento. E obedecer. E crer na verdade. Ele fala aqui que James e Dan, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. Ser humano dos últimos dias, hoje, dos tempos difíceis que Paulo está falando,
Ele está com a mente corrompida. A mente dele, ela voga para as tentações da carne, tá? Para o pecado sexual. Vocês já perceberam o quanto de pedofilia que surgiu nos últimos tempos? O homem está pervertido, porque está longe de Deus, está longe de Cristo, está longe do Evangelho. É duro falar isso? Não é duro falar isso, mas é uma realidade. As pessoas não estão nem aí, né? Meia dúzia, né? Então, é por isso que vai haver diferença. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão. Uma grande diferença. São homens de todo corrupto na mente, réprobos quanto à fé. As pessoas são reprovadas na questão da fé. São reprovados, réprobos na questão da fé. Quanto à fé. Eles não exercem a fé. Não exercem o cristianismo. O cristianismo é para ficar dentro da igreja. Jesus não está dentro da igreja. Jesus não está dentro da igreja. Jesus, hoje, na pessoa do Espírito Santo, ele está dentro da sua vida. Ele habita cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu falo isso em todas as mensagens. Eles, todavia, Paulo falando, eles, todo esse pessoal aqui nos últimos dias, nos tempos difíceis, tempo de pandemia, tempo de Covid, tempo onde o homem é arrogante. A Luciane Maria acabou de entrar. Boa noite, Luciane. Luciane está fazendo aniversário hoje, né, Luciane? Eu vi no Facebook. Deus abençoe você. Feliz aniversário, muitos anos de vida, tá? E que Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Em nome de Jesus. Servindo a Deus. Nos tempos difíceis, nos últimos dias, Paulo está falando aqui, em tempos difíceis, o ser humano ia ficar pior do que antes. Pior. E ele está pior. As pessoas não têm mais amor no coração. As pessoas são arrogantes. Ele fala que egoísta, amante de si mesmo. Ele fala, eles todavia não irão avante. Não pensa que a pessoa amar vai avante, que ele vai avante um tempo. Se ele não se converter, fica ruim para o lado dele. Porque a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu com a daquele de James e Brandt. Janes e Jambres. Pessoal, o mundo está caminhando. A tecnologia, esse mundo envolvido com dinheiro, envolvido no egoísmo, envolvido no poder, no status social. As pessoas estão fugindo da realidade familiar, de família, estão fugindo da igreja de Cristo, estão fugindo da igreja. E quando a pessoa vai na igreja, ele vai por ir, ele vai às vezes para agradar a mulher, mulher vai para agradar o marido, filho vai para agradar o pai, mas para fazer um social, né? Para fazer uma média. Mas nós vemos mesmo que compromissado com Cristo não são todos. E não são muitos também. Porque as pessoas, está faltando amor. Paulo está deixando claramente isso aqui. Porque o nosso tempo ele é tomado. Nós trabalhamos muito, nós corremos atrás. E nós vamos deixando as coisas de Deus por último. Nós vamos deixando. Igreja, se der, a gente vai no domingo. Né? É mais ou menos assim. Se der, a gente vai no domingo. A gente não lê a Bíblia, a gente não ora, não faz uma oração, não tentamos praticar o bem, não estamos nem preocupados, não queremos nem saber de falar em pregar o Evangelho. Nós queremos ficar dentro da igreja, porque a igreja é muito cômodo. A igreja, para nós cristãos, é uma zona de conforto muito grande, né? Ela é uma zona de conforto muito grande para nós. E nós não queremos pisar o pezinho fora da igreja, nós queremos ficar lá dentro da igreja. Enquanto o mundo está dessa forma, tempos difíceis,
homens egoístas, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes, ingratos. Aqui está falando desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Paulo está despejando. Fala, Timóteo, toma cuidado aí, porque são tempos difíceis. Os últimos dias serão difíceis. Está sendo difícil. Egoísta. Ser humano hoje é egoísta. O cara é egoísta no limite. Ele quer alimentar o seu ego. Ele quer ter uma casa boa, de preferência um sobradinho, né? Eu falo sempre isso. Portão eletrônico, câmera de vídeo, cães, um carrão na garagem, um bom emprego. O resto do mundo, dane-se. Dane-se o resto do planeta. Hoje é nesse nível. O ser humano sempre foi assim, né, pessoal? Sempre foi assim. Mas parece que está ficando pior. Parece que as pessoas estão ficando cada dia piores. Cada dia insensatez, Paulo fala aqui, cruéis, sem domínio de si. Parece que as pessoas são dominadas pelo desejo da carne, dominada pelo dinheiro e dominada pela vaidade. Tempos difíceis, onde nós cristãos não podemos fazer parte disso. Nós temos que fazer parte da igreja de Cristo que vai morar nos céus. De que maneira? Obedecendo a palavra do Senhor, seguindo os ensinamentos, indo à igreja, amando, praticando bem, orando, pedindo perdão, em todos os momentos, orando e vigiando. Ele fala que traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas não é piedoso nada, usa a piedade para ganhar dinheiro, para aplicar o golpe, usa a igreja para ganhar dinheiro, para aplicar o golpe, negando entretanto o poder. Foge também desse. Ele falou, olha, dessas pessoas, Timóteo, você fica longe. Você fica longe. Mas se eu ficar longe, como é que eu vou evangelizá-los? Hoje um rapaz falou isso para mim. Eu falei, Valdir, ontem eu fiz isso e isso. Falei, mas você não podia. Ele falou assim, não, mas como é que eu vou evangelizar? Eu falei, pois é, nós temos que discutir isso. Como nós vamos levar a palavra do Senhor a essas pessoas? Como eu vou evangelizar um desobediente? Como eu vou evangelizar um egoísta? Como nós vamos evangelizar um blasfemador? Como nós vamos evangelizar um avarento, gosta da grana, do dinheiro? Como eu vou evangelizar um caluniador? Uma pessoa inimigo do bem? Irmãos, só pelo poder da palavra do Senhor. Prega o evangelho para ele. Manda a palavra nele. Manda o evangelho nele. Fala de Cristo para ele. Não tem problema não. Eu já contei aqui para vocês, né? Eu evangelizei um senhor aqui no Zambim, sabe? Ele é crente hoje. Crente mesmo. E nós brigávamos todo dia no ponto do ônibus. Discutia, feio. E eu era novo na fé, e quando o crente é novo na fé, ele é terrível também, né? Ele quer que todo mundo converte e converte do jeito dele. E eu falava de Jesus para ele todo dia. E ele falava muita besteira, porque o homem adora falar besteira. O homem adora falar besteira. O homem juntou, sai besteira mesmo. Mulher não sei, mas o homem fala besteira demais. E fala, conta piada, e piada suja, fala de sexo, e fala da vida dos outros, um terror. E toda vez que chegava perto dele, ele começava a falar besteira, eu falava de Jesus. Ele começava a falar besteira, eu falava de Jesus. E tal, e discutia, nós ficamos sem conversar, e nós brigando, tal. Depois ele veio aceitar Jesus. Mas o quanto foi difícil. Mas o importante é que você esteja pregando o evangelho. Não é só pregar o evangelho. É agir como cristão. Através do teu testemunho. Através de como as pessoas estão te vendo, te enxergando. Você pode ganhar a tua família inteira para Jesus com o teu testemunho de cristão.
né? Por quê? Porque o amor de Cristo está no teu coração. Quando o amor de Cristo está no coração, o que vai acontecer? Ele vai ter esses sinais. Vai brotar na sua vida e na minha vida. Por isso, meu amado e meu irmão, quando Paulo está escrevendo aqui, olha, faz 2000 anos que ele escreveu isso aqui. O que ele quer dizer? Ele está ensinando um pastor jovem, está preso. Última carta de Paulo, últimos dias. Aqui no começo ele lembra da capa que ele largou lá em Troade. Ele pede pena e caneta. Ele manda outra pessoa escrever porque Paulo tinha um problema de visão. Ele tinha um problema pulmonar, estava velho, sofreu muito nas prisões. Na segunda prisão aqui, lá em Roma, está escrevendo a um pastor novinho, lá na cidade de Éfeso, escrevendo os pergaminhos, tá, pessoal? Não era no computador, não. Não era no papel. Pergaminho era um tipo de couro, né? Escrevia, enrolar, envia para ele, envia lá para Timóteo, para ele conversar com aquele povo. Olha, nos últimos tempos, Timóteo, vão ser tempos difíceis. Olha, eu estou falando para você. Tempos difíceis. Tudo que Paulo fala aqui desse versículo 1 ao versículo 9 é a verdade dos dias atuais, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você, eu creio de todo meu coração que você que está me assistindo, que está participando aqui comigo, é um cidadão do céu, é um escolhido, é um eleito, é um separado, é um santo e é um cidadão dos céus. Por isso nós temos que arrumar maneiras para evangelizar as pessoas, usando de sabedoria, usando do amor, principalmente do amor de Cristo que habita em nós, no meu coração e na tua vida. Dessa forma, nós podemos semear o Evangelho. Foi nessa intenção que eu montei esse projeto, tá, pessoal? De evangelizar. Não tem outra visão, eu não tenho essa ideia, outra ideia. E não é de hoje, não. A vida inteira eu evangelizei. E agora, muito mais, porque aqui a gente atinge pessoas diferentes, todos os dias, de forma diferente. Não é para a pessoa sair da igreja dela e ir para outra igreja. Não, de forma nenhuma. É para que a pessoa encontre-se com Cristo. E venha se tornar um cristão verdadeiro. E não um religioso, um fanático, né? Não. Um cristão verdadeiro, um futuro cidadão dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que você tenha uma quinta-feira abençoadíssima, tá? Em nome de Jesus. E nos ajudem aí. Eu vou ter que dar uma mudada aqui nos dias das lives, mas vou estar avisando vocês, porque eu vou retornar ao trabalho, que eu estava afastado. Eu estava estudando e eu afastei 2 anos para estudar. Eu vou continuar estudando, vou fazer um outro curso. E eu não sei qual horário que eu vou estar fazendo ainda. Voltando a trabalhar, mas a gente vai se falando aqui. Aí se não der para fazer durante a semana, nesse horário a gente muda o horário, faz fim de semana, mas nós não vamos deixar de pregar o Evangelho, não. Eu vou voltar a trabalhar no dia 23, então até lá nós vamos se falando aqui, e nós vamos juntos nessa missão, tá? Eu quero dividir essa missão com você. Fale de Jesus, pregue o Evangelho com amor, de forma simples e humilde, falando para as pessoas: Jesus te ama, porque Jesus nos ama, e tendo nos amado, nos amou até o fim. Continuará nos amando, abençoando as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, tá? Quero agradecer a você, desejar uma boa noite. Amanhã é uma quinta-feira de grandes bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.